Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre probabilidade e interpretação de gráficos. Então acompanha comigo aí na sua tela. Então, falando de probabilidade, o que seria probabilidade, né? Esse é um campo da matemática que analisa, as possibilidades de um fato ocorrer e as chances de se obter determinado resultado. Então, ao jogar dois dados no chão, por exemplo, as chances de ambos caírem com o mesmo lado para cima pode ser calculado pela probabilidade. O mesmo vale para saber o resultado de uma moeda lançada para o alto, por exemplo, se ela vai cair com a parte da cara ou coroa, voltada para cima. Então, a probabilidade ela é muito utilizada pelas pessoas no dia a dia. Ao calcular a probabilidade de passar no vestibular, por exemplo, ou no Enem, chutando as questões, ou as chances de ganhar na loteria jogando todos os dias. Outro exemplo cotidiano é quando você assiste a um jogo de futebol e tenta adivinhar quem ganhará a partida, ou as chances do time ganhar o campeonato. Dessa forma, é fácil perceber, que a análise sobre o resultado de determinada situação ou ocorrência, por mais simples que pareça, faz parte dos estudos dessa área da matemática. Então, vamos falar agora sobre experimento aleatório, O que é um experimento aleatório? Ele pode ser definido como uma ocorrência ou uma experiência que pode ter diferentes resultados. Jogar uma moeda e analisar o lado que cairá para cima ou retirar uma carta aleatória de um baralho, Observe que cada carta tem a mesma chance de ocorrência, A mesma chance aí de ser retirada. Então, neste caso, eles são considerados, experimentos aleatórios. Muito bem. Então, falando ainda de probabilidade, o cálculo de probabilidade consiste aí nessa mensuração, das chances de um determinado evento acontecer em um experimento aleatório. Por exemplo, quando lançamos uma moedinha para cima e observamos a face que vai ficar exposta na parte superior, a chance dessa observação ser coroa é de 1 em 2, certo? Pois há duas possibilidades de resultado e uma nos interessa. O conjunto formado por todas as possibilidades de resultado para um experimento aleatório vai se denominar espaço amostral. Então, o conjunto aí do espaço amostral é simbolizado pela letrinha grega ômega. Assim, o espaço amostral no lançamento de uma moeda normal é escrito em forma de conjunto. Então, esse conjuntinho ômega aí, ele seria escrito como conjuntinho de cara e coroa. Cara e coroa seriam os elementos desse conjunto, Que seriam todas as possibilidades aí de resultados para o lançamento dessa moeda. Então, ainda falando de probabilidade, é importante ainda, ser salientado aqui que geralmente, na ocorrência de um experimento aleatório, um determinado resultado sempre, nos interessa. Então, por exemplo, quando eu lanço um dado, com faces numeradas de 1 a 6, e eu desejo lá que a face voltada para a parte de cima seja um número primo, por exemplo. Então, nesse caso, as numerações que vão nos interessar são apenas os números 2, 3 e 5, que são os números primos contidos nesse dado. Então, cada elemento de um espaço amostral é chamado de ponto amostral e o conjunto formado pelos pontos amostrais que nos favorecem é chamado de espaço favorável. Então, para o conjunto espaço favorável, nós vamos usar para sua representação a letrinha E, que representa evento favorável. Vamos usar essa letrinha maiúscula. O número de pontos amostrais de E é simbolizado por N de E, assim como o número de elementos do espaço amostral será dado por N de ômega, quer dizer, número de elementos de ômega. Vamos falar agora sobre o cálculo de probabilidade. Considere, então, um experimento aleatório, que você já entendeu aqui o que é. Então, esse experimento aleatório de um espaço amostral ômega que não seja um espaço vazio, E um determinado evento contido dentro desse espaço ômega.
Então, a probabilidade de ocorrência desse E, né, nesse experimento é definido pela razão, né, ou quociente aí, que indica probabilidade de E é igual a número de elementos de E sobre o número de elementos de ômega. Então, quer dizer, o número de elementos aí, né, do espaço que nos favorece, do espaço favorável, pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, pelo total de elementos aí, né, total de possibilidades aí que podem acontecer. Então, resumindo aí, o cálculo da probabilidade de um determinado evento acontecer é dado pelo quociente, né, pela divisão aí da quantidade de pontos amostrais que formam esse evento pelo total de elementos que formam o espaço amostral do experimento. Então, vamos para o primeiro problema. Imagine um dado, né, dodecaédrico aí, que é formado por 12 faces, né, numeradas de 1 a 12. Então, após o lançamento desse dado, qual a probabilidade da face exposta na parte superior ser uma numeração par? Então, esse dado, gente, ele possui, né, ele é uma figura aí que é um dodecaedro, né, ele é um sólido aí que possui 12 faces. Então, observe que essas faces estão numeradas de 1 a 12, certo? Então, o espaço amostral do evento aí é formado por todas as possibilidades que podem acontecer, certo? Então, quando eu lanço esse dado, pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12, certo? Então, observe que nesse espaço amostral, o número de elementos aí, que é o número de elementos de ômega, né, é igual a 12. Então, o evento que nos interessa como resultado, ele é formado pelas numerações pares, certo? Assim, nosso espaço favorável é formado por E igual a 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, esses aí são todos os números pares contidos dentro lá do nosso dado dodecaédrico. Então, observe que o número de elementos aí, né, vai ser igual a 6. Então, pela definição de probabilidade, a probabilidade de E vai ser igual a 6, que são os elementos aí que nos favorecem, né, do espaço favorável, sobre 12, né, que indica o número total aí de possibilidades que podem acontecer. Então, se a gente simplificar essa fração, né, o número de cima e o de baixo por 6, né, dividindo o de cima por 6, temos 1. E o de baixo por 6, temos 2. Então, essa probabilidade é igual a 1 sobre 2, ou seja, meio, né, metade. O resultado do cálculo de probabilidade, ele pode também ser fornecido em forma decimal ou percentual. Então, lembre-se que o valor de uma fração é o resultado da divisão do numerador pelo denominador. Assim, a probabilidade anteriormente calculada pode ser também expressa na forma decimal. Observe aí que 1 sobre 2 também pode ser escrito como 0,5, né? E a gente também pode expressar esse resultado em porcentagem. Há duas formas rápidas, eu posso multiplicar o valor da probabilidade em decimal por 100 ou multiplicar a probabilidade em forma fracionária também por 100. Então, multiplicando 0,5 por 100, temos o resultado de 50%. E multiplicando 1 sobre 2 por 100, também teremos 50%. Assim, a probabilidade de sair uma face de numeração par em porcentagem é igual a 50%. Então, vamos para o segundo problema. Uma caixa contém 8 bolinhas idênticas, exceto por suas cores, né? Que são 2 verdes, 2 pretas, 2 azuis e 2 vermelhas. Retira-se aleatoriamente uma bolinha dessa urna. Então, qual a probabilidade dela ser azul? Observe aí que o espaço amostral desse experimento é formado por todas as bolinhas que estão na caixa. Então, é importante que nós observemos aí que o número de elementos desse espaço amostral é igual a 8, certo? Tem 8 bolinhas aí nessa caixa. Então, nosso caso favorável é formado apenas pelas bolinhas de cor azul. Então, logo, nosso caso aí favorável possui 2 elementos. Então, a probabilidade de sair a bolinha azul na retirada vai ser 2 sobre 8, que simplificando vai dar 1 sobre 4. Em decimal, temos 1 dividido para 4, que é igual a 0,25, e em porcentagem temos 25%. Então, vamos para mais um problema aí. Um exame diagnóstico, constando 5 questões, foi aplicado com 200 alunos de uma escola. O gráfico abaixo, ele vai exibir o número de acertos dos alunos. Então, por exemplo,
50 alunos acertaram somente 3 questões, 60 acertaram somente 2, né? Ao se escolher aleatoriamente um desses 200 alunos, então acertar pelo menos 4 questões significa acertar 4 ou 5 questões, certo? Então, de acordo com o gráfico, 30 alunos acertaram somente 4 questões e 10 alunos acertaram 5. Você consegue observar isso no gráfico? Então, quer dizer que 40 alunos acertaram pelo menos 4 questões. Então, nosso espaço amostral aí são todos os 200 alunos avaliados, certo? E nosso caso favorável serão os alunos que acertaram pelo menos 4 questões, ou seja, 40 alunos. Então, fazendo a probabilidade, temos 40 sobre 200, que é igual a 1 sobre 5, certo? Então, em decimal, isso é a mesma coisa que 0,2. E em percentual, temos, então, 20%. Portanto, ao se escolher aleatoriamente um aluno que fez esse exame, a probabilidade dele ter acertado pelo menos 4 questões é 20%. Então, por hoje, nós vamos encerrando a nossa aula. Nós estudamos o cálculo de probabilidade hoje, né? Salientamos seus principais conceitos, né? Os experimentos aleatórios, né? Espaço amostral, casos favoráveis, eventos, e também representamos o resultado da probabilidade de 3 formas diferentes, né? A fracionária, a decimal e a percentual. Então, até a próxima. Não deixe de assistir as nossas aulas aqui. Se você quer assistir novamente essa aula, né? Se você quer reprisar essa aula, você pode acessar também a nossa plataforma Eduque. Então, isso te ajuda a não ficar com maiores dúvidas, certo? Então, não deixe de assistir as nossas aulas aqui nesse canal e também na plataforma Eduque. Até mais e bons estudos!